Coisas que uma pessoa calma nunca faz. Em um campeonato mundial de xadrez, um jovem desafiante enfrentava o campeão invicto. Conhecido não apenas por sua habilidade, mas também por sua arrogância e por provocar seus adversários até fazê-los perder o controle. Durante a partida decisiva, o campeão, tentando desestabilizar o jovem, derrubou propositalmente uma peça do tabuleiro e lançou um olhar de desprezo, como se dissesse: "Você não está pronto para isso." O ginásio ficou em silêncio. Todos esperavam que o jovem protestasse, se irritasse ou perdesse a compostura, mas ele não disse uma palavra. Com a calma de quem sabe exatamente quem é, ele apenas recolocou a peça em seu lugar, olhou nos olhos do campeão e, sem drama, fez seu próximo movimento. A partir daquele momento, algo mudou. O campeão, que antes parecia imbatível, começou a se agitar na cadeira. Sua concentração foi se desfazendo pouco a pouco. Cada jogada errada, cada pequena precipitação, mostrava que a verdadeira armadilha tinha sido para ele mesmo. O jovem, firme e tranquilo, não apenas venceu a partida, ele venceu a si mesmo e conquistou o respeito de todos. E provou que a verdadeira força não está em quem grita mais alto, nem em quem intimida. A verdadeira força está em quem mantém a mente firme, mesmo quando o mundo inteiro tenta derrubá-lo. A calma não é algo que você tem, é algo que você constrói. E para construí-la, você precisa abandonar certas atitudes que sabotam sua paz e alimentam o caos ao seu redor. Existem coisas que uma pessoa verdadeiramente calma simplesmente nunca faz, porque sabe que sua paz vale mais do que qualquer vitória momentânea. Como disse Lao Tse, aquele que conquista os outros é forte, aquele que conquista a si mesmo é invencível. É sobre essas atitudes que vamos falar hoje. E se você aplicar essas ideias na sua vida, vai perceber que a sua maior vantagem não estará em controlar os outros, mas em ser inabalável diante deles. Agora sim, vamos começar. Número 1. Explodir impulsivamente. Imagine uma fogueira acesa em plena floresta seca. Uma faísca, uma única reação impulsiva, e em minutos tudo ao redor vira cinzas. Assim é a raiva quando não é controlada. Ela queima relacionamentos, oportunidades e até a sua própria paz, rápido e sem aviso. Pessoas verdadeiramente calmas sabem que explosões impulsivas custam caro. Elas não permitem que emoções passageiras assumam o comando de suas decisões. Não porque não sintam raiva, mas porque aprenderam que reagir no calor do momento é como dar um tiro no próprio barco enquanto ainda está no meio do mar. Segundo a neurociência, explosões de raiva liberam picos de adrenalina que desligam as áreas do cérebro responsáveis pelo raciocínio lógico. Ou seja, quanto mais você explode, menos controle real você tem e mais refém dos próprios impulsos você se torna. Pessoas calmas entendem que, muitas vezes, o silêncio é mais poderoso que qualquer resposta agressiva. Elas sabem que a calma não é passividade, é estratégia. Explodir parece, no momento, uma libertação, mas no fundo, é uma armadilha emocional. Você descarrega a tensão, mas depois fica preso nos estragos que causou. A ferida deixada por palavras ditas no impulso muitas vezes demora mais para cicatrizar do que qualquer conflito evitado pela paciência. É como deixar um copo de cristal cair no chão. Pode até ser sem querer, mas nenhum pedido de desculpas consegue reconstruir o que se quebrou. A raiva pode até passar rápido, mas os danos que ela causa ficam. E às vezes, mesmo que você tente consertar tudo depois, o que era inteiro nunca mais será o mesmo. Então, aqui vai um desafio. Nos próximos 7 dias, toda vez que você sentir a raiva subindo e aquela vontade de retrucar, xingar e bater a porta, pare, respire fundo e conte até 10 antes de responder. Pode parecer simples, mas essa pausa consciente vai mudar a maneira como você lida com tudo. E, se necessário, se afaste e lembre-se: o verdadeiro vencedor não é quem responde primeiro, é quem responde melhor. A calma é uma força invisível, que vence batalhas que a pressa só sabe perder. Se você está gostando do vídeo, é importante que deixe seu like e se inscreva no canal. Assim, o YouTube entende que esse conteúdo é bom e mostra para mais pessoas. Contamos com você. Número 2. Levar tudo para o lado pessoal. Você já percebeu como viver se sentindo atacado por tudo pode transformar até os dias mais simples em um campo de batalha? Imagine que você anda com um espelho na mão o tempo todo. Cada palavra atravessada, cada comentário ríspido, cada gesto alheio, tudo reflete direto em você,
como se fosse um ataque pessoal. Viver assim é como caminhar por um campo minado. A qualquer momento, algo explode dentro de você. E o que deveria ser apenas um ruído no ambiente, vira uma tempestade dentro da sua mente. Mas pessoas verdadeiramente calmas não vivem carregando espelhos. Elas carregam filtros. Elas sabem que a maior parte do que os outros dizem ou fazem tem mais a ver com a história interna dos outros do que com elas mesmas. Segundo Viktor Frankl, psiquiatra e sobrevivente do Holocausto, entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e é nesse espaço que reside a nossa liberdade de escolher nossa reação. Quem é calmo entende isso. Nem tudo merece resposta, nem tudo precisa ser absorvido. Levar tudo para o lado pessoal é como carregar sacos de lixo que nem são seus. É peso que não te pertence. É esforço inútil que te afasta da sua paz. Da próxima vez que alguém te criticar, ignorar ou tratar com frieza, pergunte a si mesmo: isso realmente é sobre mim? Ou é sobre o que essa pessoa está carregando dentro dela? Se não for, solte. Deixe passar como vento entre as árvores. Pessoas calmas sabem que não precisam entrar em toda a guerra que lhes é oferecida. Elas escolhem as batalhas e, na maioria das vezes, escolhem a paz. Lembre-se, você não é obrigado a carregar nos ombros o peso que os outros jogam no chão. Número 3. Responder imediatamente sob pressão. Responder no impulso é quase sempre o caminho mais rápido para o arrependimento. É como estar em uma arena de boxe, onde cada pergunta difícil, cada comentário atravessado é um golpe vindo em sua direção. Se você reage sem pensar, seu primeiro movimento quase sempre é o errado. E no ringue da vida, um movimento precipitado pode custar uma vitória que já era sua. Pessoas calmas sabem que a primeira resposta quase nunca é a melhor. Elas aprenderam que, sob pressão, o silêncio é um aliado invisível. Responder de imediato é como tentar atirar uma flecha sem mirar. Você pode até acertar uma vez ou outra, mas a maior parte das vezes só espalha confusão. A ciência explica isso. Quando estamos sob estresse, o cérebro aciona o sistema límbico, a parte das emoções, e desativa parcialmente o córtex pré-frontal, responsável pelo raciocínio lógico. Ou seja, quanto mais pressionado, mais você precisa frear o impulso de reagir rápido. Imagine uma reunião de trabalho. Alguém lança uma crítica dura na frente de todos. O impulso seria contra-atacar, justificar e se defender. Mas o movimento sábio é outro: respirar, observar e responder quando a emoção tiver passado pelo filtro da razão. Essa habilidade não é natural, é treinada. É como desenvolver um novo reflexo, trocar a reação pela observação. Então, proponho um treino diferente. Durante esta semana, escolha uma situação por dia, onde você vai praticar responder só depois de pensar. Não precisa ser em grandes conflitos. Pratique até em pequenas conversas, como no trânsito ou nas redes sociais. Cada pequena vitória nesse treino vale muito mais do que uma resposta rápida. Se você entender isso profundamente, verá que a maioria das discussões, arrependimentos e mágoas nasce apenas de palavras ditas cedo demais. Porque não é a velocidade da resposta que mostra sua força, mas a qualidade dela. E quem sabe esperar, sabe vencer. E no final das contas, o controle da situação quase sempre pertence a quem controla a si mesmo. Antes de continuarmos, quero te pedir para compartilhar esse vídeo, discretamente, para quem você sabe que precisa aprender isso. Número 4. Guardar rancor. Imagine carregar uma mala pesada durante uma longa caminhada. A princípio parece suportável, mas a cada passo, o peso se acumula, a dor aumenta, e a jornada que deveria ser de crescimento se transforma em sofrimento desnecessário. Guardar rancor é exatamente isso. É carregar dentro de si uma carga tóxica que só consome a sua energia, nunca a do outro. Pessoas calmas entendem que o rancor não castiga quem feriu, castiga quem o cultiva. Quando você guarda raiva, ressentimento ou mágoa, seu corpo responde como se estivesse em constante estado de alerta. Estudos mostram que a manutenção de sentimentos negativos crônicos libera hormônios do estresse, como o cortisol, que podem comprometer seu sistema imunológico, sua memória e até a saúde do coração. Manter rancor é como tomar veneno esperando que o outro sofra. Por isso, pessoas verdadeiramente calmas praticam o desapego emocional, não porque sejam ingênuas ou aceitem injustiças sem agir, mas porque reconhecem que o perdão não é sobre o outro,
é sobre a liberdade pessoal. Aqui vai uma proposta para você. Pense em algo ou alguém que ainda ocupa espaço na sua mente por raiva ou ressentimento. Não precisa esquecer nem fingir que não aconteceu. Mas hoje, apenas hoje, se comprometa a não alimentar esse sentimento. Respire fundo, reconheça a mágoa e deixe-a passar, como um barco que segue rio abaixo, sem precisar mais da sua força para ser carregado. Você pode até escrever uma carta que nunca será enviada, apenas para tirar o peso das palavras de dentro de você. Esse gesto simples tem o poder de libertar mais do que você imagina. Se quiser, escreva nos comentários, comente: "Tô liberando". Só isso já te ajuda a transformar dor em aprendizado, e é uma das formas mais nobres de cura. Lembre-se, a verdadeira força não está em vencer os outros, está em vencer as correntes invisíveis que prendem você ao passado. Número 5. Se justificar para tudo. Já percebeu que algumas pessoas estão o tempo todo dando satisfação da própria vida e muitas vezes sem ninguém pedir? Pense em um artista que, a cada pincelada que faz em sua obra, sente a necessidade de explicar para o público o porquê de cada cor, cada traço, cada escolha. Em pouco tempo, ele deixa de criar para si e passa a pintar para atender às expectativas dos outros. Assim é quem vive se justificando. Cada explicação desnecessária é uma pequena concessão de liberdade. Pessoas calmas sabem que explicar cada decisão, cada sentimento, cada passo é um desgaste inútil. Nem tudo precisa ser entendido e nem todo mundo precisa concordar. A necessidade constante de se justificar nasce de uma inquietação interna, o medo de ser mal interpretado, o desejo de ser aceito e a busca por validação. Mas, ironicamente, quanto mais você explica, mais parece duvidar de si mesmo. E essa insegurança, mesmo silenciosa, é percebida pelos outros. Estudos mostram que a objetividade na comunicação é uma das marcas mais claras de pessoas emocionalmente estáveis. Quanto mais claro e direto você é, menos espaço você dá para interpretações erradas e desgastes desnecessários. Pessoas calmas transformam suas palavras em flechas certeiras, não disparam de qualquer jeito, mas também não tentam guiar cada trajetória até o alvo. Se você sente que se justifica demais, aqui vai um novo treino. Antes de responder a qualquer pergunta, cobrança ou crítica, pergunte a si mesmo: eu consigo resumir minha resposta em uma frase simples? Se sim, faça isso. E pare por aí. A objetividade é um filtro poderoso. Ela protege sua energia, preserva sua serenidade e impede que você se perca tentando se explicar para quem talvez nem queira entender ou está interessado em saber. Nem toda pergunta merece uma história como resposta, e nem toda cobrança merece abrir portas que você já decidiu fechar. Lembre-se, pessoas calmas não se apressam em se justificar. Elas permanecem firmes naquilo que sabem ser verdadeiro. Número 6. Se comparar com os outros. Quantas vezes você já tropeçou por tirar os olhos do seu próprio caminho para olhar o do outro? Imagine estar correndo uma maratona, mas em vez de focar no seu ritmo, você passa o tempo todo olhando para os corredores ao lado. À medida que tira os olhos do seu caminho, tropeça nas próprias pernas, perde o equilíbrio e se afasta cada vez mais da linha de chegada. A cabeça de quem vive se comparando funciona exatamente assim. Cada vez que você se mede pelo que o outro tem, faz ou aparenta ser, você se distancia do seu próprio propósito. Pessoas calmas sabem que o único parâmetro real de evolução é o seu próprio caminho. Comparar-se constantemente é abrir mão da serenidade para abraçar uma ansiedade que nunca tem fim. A ciência também confirma isso. Estudos de psicologia mostram que a comparação social excessiva ativa circuitos cerebrais ligados ao medo e à insegurança, diminuindo a autoestima e aumentando os sentimentos de insatisfação crônica. Pessoas calmas não ignoram o sucesso dos outros, mas não se aprisionam nele. Elas entendem que cada jornada é única e que a verdadeira vitória é silenciosa, vencer a si mesmo um pouco mais a cada dia. Se você sente que a comparação tem minado sua paz, escolha fazer um pacto silencioso consigo mesmo. Avance um passo a cada dia, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém aplauda. Toda vez que o olhar dos outros tentar desviar o seu foco, lembre-se, eles não conhecem o caminho que só você foi chamado a percorrer. A pressa dos outros não dita o seu ritmo, e as conquistas dos outros não diminuem as suas.
A verdadeira calma nasce quando você para de correr para impressionar e começa a caminhar para honrar quem você está se tornando. Número 7. Buscar vencer discussões. Pense na seguinte situação. Duas pessoas discutindo em uma sala escura. Nenhuma delas enxerga o caminho, mas ambas estão determinadas a provar que estão certas. No final, não importa quem gritou mais alto. Ambas continuam perdidas no escuro. Pessoas calmas sabem que vencer uma discussão nem sempre é vencer de verdade. Muitas vezes, a verdadeira vitória está em manter a paz interna e não em ganhar a aprovação dos outros. Buscar vencer a todo custo é sinal de que o ego tomou o volante. É colocar a necessidade de ter razão acima da serenidade, da harmonia e, muitas vezes, dos próprios princípios. Segundo estudos sobre comunicação assertiva, as pessoas que mais conseguem resolver conflitos são aquelas que focam em compreender e não em convencer. Pessoas calmas dominam essa arte. Elas sabem ouvir sem se anular, sabem discordar sem provocar guerra e sabem que muitas vezes o silêncio ou uma resposta tranquila são mais poderosos do que 1000 argumentos bem formulados. Se você sente que ainda cai nessa armadilha, aqui vai uma nova estratégia. Antes de entrar em uma discussão, pergunte a si mesmo: eu quero ter razão ou quero ter paz? E escolha com consciência. Nem todo argumento precisa ser rebatido, e nem toda opinião precisa ser corrigida. Se você aprender a soltar essa necessidade de vencer, vai perceber que muita energia que era desperdiçada em brigas desnecessárias pode ser investida em construir sua própria evolução silenciosa. Lembre-se dos antigos guerreiros. Eles não buscavam batalha por vaidade ou por saberem lutar. Eles escolhiam cuidadosamente onde e como lutar, porque sabiam que a verdadeira força não está em demonstrar poder o tempo todo, mas em conservar energia para as lutas que realmente importam. Lao Tse dizia: o verdadeiro vencedor é aquele que vence sem lutar. Aqueles que dominam a si mesmos sabem que há vitórias que não valem o preço da paz interior. E talvez essa seja a maior sabedoria. Perceber que não é na altura da voz que se mede a força de um espírito, é na serenidade com que ele escolhe onde vale a pena lutar. Número 8. Se envolver em conflitos inúteis. Imagine alguém atravessando um pântano. Cada vez que reage a um conflito pequeno, é como dar mais um passo em direção à lama. Quanto mais luta para se libertar, mais preso fica, e mais energia desperdiça tentando vencer batalhas que nem precisavam ser travadas. Pessoas calmas entendem que nem todo convite para a briga merece ser aceito. Elas sabem que algumas discussões são armadilhas, gastam tempo, drenam energia, enfraquecem a mente e, no final, não levam a lugar algum. Segundo a psicologia, o excesso de envolvimento em conflitos desnecessários gera fadiga emocional, diminui a produtividade e prejudica a clareza mental. É como tentar atravessar um rio carregando pedras. O peso extra não prova sua força, só atrasa sua travessia. Pessoas verdadeiramente calmas escolhem seus combates com sabedoria. Elas sabem que proteger sua energia é mais importante do que provar um ponto em toda situação. Se você sente que se envolve demais em conflitos que não levam a nada, aqui vai um novo treino. Antes de responder a uma provocação ou entrar em um debate, pergunte a si mesmo: se eu vencer essa discussão, o que realmente muda? Se a resposta for nada importante, escolha o silêncio, escolha a leveza. Aprender a se retirar com dignidade é uma habilidade rara e extremamente poderosa que você pode desenvolver independente da sua personalidade. E lembre-se, não é quem grita mais que é ouvido, é quem sabe em que momentos o silêncio fala mais alto que qualquer palavra. Número 9. Agir para impressionar. Imagine um pássaro que esqueceu como voar, porque passa a vida tentando cantar melhor que os outros. No esforço de ser admirado, ele perde aquilo que era naturalmente seu, a liberdade de simplesmente ser. Agir para impressionar é um dos maiores roubos silenciosos da nossa paz. É viver em função de plateias invisíveis, adaptando cada gesto, cada palavra, cada escolha ao que se espera, e não ao que se é. Pessoas calmas sabem que a autenticidade é mais forte do que qualquer performance. Elas não moldam sua vida para caber nas expectativas alheias, moldam sua vida para ser fiel ao que sentem de mais verdadeiro. A ciência mostra que pessoas que vivem tentando impressionar os outros apresentam níveis mais altos de ansiedade social, sensação crônica de inadequação e menor satisfação pessoal. Agir para impressionar é como correr em uma esteira.
muito esforço, muito cansaço, mas no final, você permanece exatamente no mesmo lugar. Se você sente que ainda se perde tentando impressionar, aqui vai uma prática para fortalecer sua autenticidade. Antes de tomar uma decisão importante ou de expressar algo, pergunte a si mesmo: se ninguém soubesse disso, eu ainda faria? Se a resposta for sim, siga em frente. Se a resposta for não, talvez seja a hora de reavaliar suas motivações. A verdadeira paz nasce quando você age, não para ser aplaudido, mas para ser inteiro. E nunca esqueça, o voo de um pássaro não precisa ser explicado. Sua grandeza está justamente em ser quem ele é. Número 10. Reclamar do que não controla. Você já tentou empurrar o vento com as mãos? Quanto mais força faz, mais se frustra, porque existem coisas que simplesmente não foram feitas para serem controladas. Pessoas calmas entenderam uma verdade essencial. Reclamar do que está além do seu alcance é desperdiçar força que poderia ser usada para crescer. Reclamar do clima, do trânsito, das atitudes dos outros, das circunstâncias que já aconteceram, tudo isso cria uma ilusão de ação, mas na prática é apenas uma repetição do próprio desamparo. A ciência mostra que o hábito de reclamar ativa o sistema límbico, área do cérebro associada a emoções negativas, reforçando sentimentos de impotência e aumentando o estresse. Quando você reclama sem agir, reforça para si mesmo a ideia de que é vítima do mundo, e essa mentalidade, alimentada dia após dia, mina sua capacidade de encontrar soluções e de ver possibilidades onde outros só veem obstáculos. Pessoas calmas não ignoram os problemas, elas apenas se recusam a viver acorrentadas a eles. Aceitar o que não se pode mudar não é fraqueza, é inteligência emocional. É reconhecer que, diante do inevitável, o mais sábio não é lutar, é adaptar-se e seguir em frente. Quantas oportunidades já foram perdidas porque a mente estava ocupada demais reclamando? Quantas soluções não foram enxergadas porque o foco estava no que faltava e não no que ainda era possível construir? Se você sente que ainda é arrastado pela corrente da reclamação, aqui vai uma prática simples. Durante esta semana, sempre que algo fora do seu controle te irritar, repita mentalmente uma frase curta: eu aceito e foco no que depende de mim. Essa simples atitude redireciona sua energia, da frustração para a ação, do lamento para a construção. Reclamar é fácil, já agir com consciência exige força. E no final, quem aprende a aceitar o que não pode mudar, conquista uma liberdade que quem reclama jamais conhecerá. Número 11. Descontar a raiva em quem não merece. Imagine alguém carregando um balde cheio de água suja. Cada vez que não consegue lidar com o próprio peso, acaba derramando essa sujeira em quem estava apenas por perto e não tinha nada a ver com a bagunça que carregava. Descontar a raiva nos outros é exatamente isso. Transferir para quem está perto o que não conseguimos processar dentro de nós mesmos. Pessoas calmas aprenderam que a raiva, embora natural, precisa ser reconhecida e tratada, não despejada sem responsabilidade. Quando você desconta sua raiva em alguém inocente, não resolve o problema real, apenas cria novas feridas. Tanto em quem recebe quanto em quem ataca, e cada ataque impensado é como uma rachadura silenciosa nos seus próprios relacionamentos. Quantas relações já foram enfraquecidas, não por grandes traições, mas por pequenos momentos de explosão que poderiam ter sido evitados. A raiva desmedida cria barreiras invisíveis. Cada palavra dita no calor do momento constrói uma parede difícil de derrubar depois. Pessoas calmas não negam suas emoções, elas dominam suas respostas. Elas entendem que reconhecer a raiva é maturidade, mas espalhá-la para os outros é imaturidade emocional disfarçada de sinceridade. Ser sincero não é dizer tudo o que se sente, do jeito que se sente. É saber discernir o que precisa ser dito, quando precisa ser dito e como precisa ser dito. A força verdadeira não está em quem explode, mas em quem consegue transformar a pressão interna em atitudes conscientes. Se você sente que a raiva às vezes transborda sobre quem não merece, aqui vai um exercício simples. A próxima vez que perceber a raiva crescendo, antes de agir ou falar, encontre um espaço de respiro. Pode ser uma caminhada de 2 minutos, ou pode ser simplesmente fechar os olhos e respirar profundamente 5 vezes. Essa pausa é como segurar o balde antes que ele tombe. É dar a si mesmo o direito de escolher o que fazer com a emoção, em vez de ser arrastado por ela. E lembre-se, a grandeza de alguém
não se mede pela força do que sente, mas pela dignidade com que escolhe agir, apesar do que sente. Quem aprende a conter a própria raiva não fica mais fraco, fica imensamente mais forte. Número 12. Desistir diante de pequenos obstáculos. Pense na seguinte cena. Alguém está tentando atravessar uma ponte longa. A cada pedra no caminho, ele para, reclama, volta alguns passos e nunca chega ao outro lado. Enquanto isso, quem entende que obstáculos fazem parte da travessia, segue adiante, mesmo tropeçando às vezes. Pessoas calmas não esperam que o caminho seja perfeito. Elas sabem que desafios, imprevistos e quedas fazem parte de qualquer jornada que vale a pena. Desistir diante dos primeiros sinais de dificuldade é como interromper uma semente que acabou de brotar porque o solo parecia duro. É abandonar o processo antes de dar tempo à transformação. A ciência mostra que a resiliência, essa capacidade de continuar apesar das dificuldades, é uma das principais fontes de bem-estar e realização pessoal a longo prazo. Existe uma força silenciosa que nasce toda vez que você resiste à vontade de desistir. Ela não aparece de uma vez. Ela vai sendo construída pedra por pedra, tentativa por tentativa e erro por erro. E um dia, sem perceber, você se torna alguém capaz de atravessar lugares que antes pareciam impossíveis. Pessoas calmas não medem seu valor pelo número de vezes que acertaram, mas pela quantidade de vezes que decidiram não parar. Cada pequena persistência molda o caráter e fortalece a mente. O progresso verdadeiro quase sempre é invisível no começo, mas é ele que sustenta as grandes conquistas depois. O problema não é tropeçar, o problema é permitir que um tropeço seja o fim da caminhada. Quem aprende a levantar com serenidade, transforma cada queda em parte da própria história de força. Se você sente que pequenos obstáculos te desanimam facilmente, aqui vai um exercício diferente. Toda vez que enfrentar uma dificuldade, transforme-a em uma pergunta prática. O que essa situação está me pedindo para desenvolver em mim? Às vezes o obstáculo é apenas o convite para crescer onde ainda éramos frágeis. Às vezes, ele é o último teste antes da grande travessia. E lembre-se, a calma verdadeira não nasce da ausência de pedras no caminho. Nasce da decisão de seguir em frente, mesmo quando o chão não parece perfeito. Quem aprende a caminhar sobre as pedras, um dia descobre que já construiu uma estrada inteira dentro de si. Número 13. Confiar no processo, mesmo sem garantias. Imagine plantar uma árvore em um campo vazio. Durante muito tempo, não se vê nada além da terra. Quem não entende o processo abandona o campo achando que nada aconteceu. Mas quem confia, sabe que em silêncio, as raízes já estão crescendo. Pessoas calmas entendem que a verdadeira transformação acontece longe dos olhos. Elas sabem que nem todo esforço dá frutos imediatos, mas todo esforço consciente deixa marcas invisíveis que moldam o futuro. A ansiedade nasce da pressa de querer ver o resultado antes da hora. A calma nasce da confiança silenciosa de que o que está sendo feito hoje, mesmo sem aplausos, está construindo algo maior lá na frente. Segundo estudos sobre motivação e paciência, a capacidade de tolerar a incerteza é uma das principais habilidades que diferenciam pessoas resilientes de pessoas que desistem no meio do caminho. Pessoas calmas não exigem provas imediatas da vida. Elas continuam plantando, cuidando, regando, mesmo quando tudo ao redor parece quieto e imóvel. Se você sente que a falta de resultados visíveis te desanima, aqui vai um exercício. Durante esta semana, escolha uma ação que você sabe ser boa para o seu futuro e pratique-a sem esperar nenhum reconhecimento imediato. Faça como quem planta uma árvore sabendo que a sombra será colhida em outro tempo. Cada pequena atitude consistente é uma raiz que se aprofunda, e cada dia de paciência é um tronco que se fortalece sem que você perceba. Confiar no processo é entender que o tempo da semente e o tempo do fruto são diferentes, e que a verdadeira força está em permanecer firme durante o silêncio do crescimento. E lembre-se, muita coisa começa a dar certo, exatamente quando você para de exigir que tudo aconteça na sua hora e aprende a confiar no compasso invisível da vida. Espero que esse vídeo tenha te ajudado na construção da sua paciência e autocontrole, pois essas duas habilidades têm o poder de mudar completamente sua vida. Deixe nos comentários o que mais fez sentido e quais atitudes você vai adotar. Não se esqueça também de deixar o seu like e se inscrever no canal para continuarmos progredindo juntos. Obrigado por assistir.